Até aqui tudo certo? Bom, se não tiver, agora vai melhorar. Tem uma convidada aqui que vai ajudar a gente a entender melhor esses desenvolvimentos das teses do Kripke e também as consequências, os refinamentos de argumentação, etc. Oi, gente, sou eu aqui de novo. Como a Tainá viu, na verdade ela veio roubar a internet, que eu estou sem internet na casa dela, daí eu recrutei para essa função de fazer mais uma conversa, né? O último vídeo do semestre, tá acabando o ano, a vacina não chegou, estamos esperando ainda, mas com devido distanciamento, a gente vai falar sobre identidades. Roda a vinheta. E a intuição nossa de que a gente tem, de que os nomes de termos gerais também se comportam do mesmo jeito que nomes, não como descrições. Eu achei importante eles saberem disso. Termos gerais são termos de massa e Termos espécies naturais. Termos de massa são tipo ouro, água, Tigre, e a espécie. até mamífero. A tigre é a espécie natural. Isso. E eles estão na mesma categoria dos designadores rígidos do Kripke. É porque assim, um diferencial do Kripke, além de todos que a gente viu na primeira lecture, é que ele vai defender que os termos os termos gerais, como os termos de espécies naturais e os termos de massa, eles se comportam assim como os nomes próprios. Que mesmo o mil, com o qual o Kripke concordava em relação aos nomes próprios, achava que os termos gerais eram sempre descritivos. E o Kripke vai dizer que não. Por quê? Porque a gente, quando usa de mundos possíveis, como no exemplo da Terra Gêmea do Putnam, a gente percebe que a gente usa esses termos de modo rígido, assim como os nomes próprios. Então, quando eu considero situações contrafactuais em que, não sei, vou usar os tigres como exemplo. A gente geralmente, né, um exemplar da espécie tigre vai ser o quê? Um gato gigante de 4 patas, laranja, com listras pretas. Mas parece que não é porque a gente imagina um tigre com 3 patas que ele deixa de ser tigre. Ao mesmo tempo, parece que se eu considerar situações contrafactuais pensando em tigres, eles têm que ser mamíferos. Se eu encontrasse em uma situação contrafactual algo que cumprisse essa descrição, de ser gatos gigantes de 4 patas, que são laranjas, que são com listras pretas, mas se eu olhar bem de perto, ou se eu conversar com um cientista, eles são répteis, parece que eu não diria que eles são tigres, que eles são da mesma espécie dos tigres que a gente tem aqui. E a mesma coisa acontece com a água, no caso da Terra Gêmea do Putnam. No caso dele, a gente não precisa nem pensar em situações contrafactuais. É como se tivesse dois mundos qualitativamente idênticos. Então, aparentemente, eles são iguais. Tem todas as mesmas características que o ser humano percebe a olho nu.
E daí eu vou para essa terra gêmea e vejo que tem gente lá bebendo um negócio, um líquido transparente, que é a mesma coisa que preenche os rios e os mares, lagos, que é a mesma coisa que chove, e esse líquido ele mata a sede de todo mundo, é translúcido, é inodoro. Então, a minha primeira intuição é, eu vou voltar aqui para a Terra e vou falar, Gustavinho, tem água naquele planeta. Só que se eu for levar o Gustavinho junto comigo para ver lá, porque ele não acreditou em mim que tinha água naquele planeta. Tipo, tem nessa caneca. E daí, o que vai acontecer? Eu e o Gustavinho, a gente vai voltar nesse planeta, na Terra Gêmea, e a gente vai recolher uma amostra daquele elemento. E a gente vai voltar aqui e pedir para um cientista analisar, um químico. O que vai acontecer? O químico vai falar, esse elemento que parece água, ele não tem a estrutura molecular H2O. Ele tem uma outra estrutura que a gente vai chamar de XYZ. Então, o Kripke fala, uma vez que a gente descobriu pela ciência que esse elemento tem uma estrutura diferente de H2O, eu e Gustavinho, a gente continuaria dizendo que tem água nesse outro planeta? Parece que não. Parece. Como que a gente descreveria essa situação? É isso que o Kripke pergunta. A gente diria que parece água, mas não é. Então, é uma propriedade necessária da água que ela seja constituída de H2O. Tanto água quanto H2O são dois termos que se referem rigidamente a uma mesma substância. Inclusive, nesse planeta, o nome pode ser o mesmo. Pode ser água, porque eles dão lá para essa substância que não tem a estrutura molecular da água. Ainda assim, essa substância, nós daqui não chamaríamos de água. Porque a gente já deu o nome para essa substância aqui nesse mundo, e ela, o termo, né, se refere rigidamente a essa coisa. Isso. Não é o fato de eles lá nomearem aquele elemento como XYZ, não interessa a gente. O Kripke fala quais são as nossas intuições, dado como a gente usa a língua. A gente batizou H2O, mesmo que foi antes de 1700, e a gente não tinha desenvolvimento da química o suficiente para saber que aquele elemento era H2O. A gente batizou aquele elemento de água, e porque água é um designador rígido, desde então a gente se refere àquela mesma substância, sempre que a gente fala água. Então, o que aconteceria no caso deles chamarem água XYZ é que a palavra água teria significados diferentes para as duas comunidades linguísticas. Mas o importante para a gente é entender o significado dela para nós. Eu tenho uma dúvida também, na verdade. Como é que você pode viajar? Essa viagem é de um planeta para o outro ou é de um mundo possível para o outro? Depende de quem responde a pergunta para você.
dentro da teoria do Kripke, não, os mundos possíveis são sempre situações contrafactuais e experimentos mentais. Eles não são objetos concretos que a gente conseguiria acessar, mesmo viajando na velocidade da luz. Para o Lewis, existem todos esses mundos estranhos. No caso do exemplo do Putnam, ele só está falando para imaginar uma terra gêmea, acho que só para facilitar a intuição. Mas essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu já vi falar de pessoas assim, não, a Terra gêmea, na verdade, não é nem outro mundo possível. É nesse mesmo mundo possível e você estaria tendo essa experiência de ver essa comunidade usando o termo água para uma coisa que tem a mesma função daqui, que é matar a sede, hidratar, molhar as plantas, tomar banho, nadar, tudo isso, e a gente, assim, percebe, né? Por isso que acho que a Tainá falou sempre uma coisa que parece água, porque tipo, parece pra gente, como a gente percebe aquela coisa. Então, ainda que pareça, foi aquilo lá que eu falei nos vídeos anteriores sobre situação qualitativamente idêntica. Então, ainda que as qualidades da substância nos pareçam iguais, elas, digamos assim, fundamentalmente, no nível molecular, elas são substâncias distintas. Eu diria que não, o comportamento das duas substâncias, por terem estruturas moleculares distintas, seria diferente. O comportamento das duas, ainda que a gente, no nível mais básico assim da nossa vida, da função que aquilo tem para a gente, ser o mesmo, né? Eu acho que as funções não seriam todas as idênticas, porque seriam substâncias diferentes. Talvez a gente não conseguisse, sei lá, extrair hidrogênio para combustão, uma coisa dessa outra substância, porque ela não contém hidrogênio. Então, claro, se você pensar tipo, no nível da função mesmo, ainda não seria a mesma função daquela substância. Se fosse isso que definisse, né, a referência de um termo. E acho que o exemplo do Kripke, mesmo depois de muitos e muitos anos, ainda ele está bem vivo.